Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Amigos, quando vocês forem trabalhar, então Deus irá com vocês. Ele disse: ide, e eu irei contigo. Quando nós formos trabalhar para a causa de Deus, Deus então realizará milagres. Não espere Deus fazer milagres para você. Deus me ajude com isso, Deus me ajude com aquilo, Deus me ajude com a saúde. Você precisa ir e trabalhar. Então Deus realizará milagres. Os milagres não são para nos ajudar a termos uma vida confortável. Os milagres são para ajudar a salvar os perdidos do pecado. Jesus não falou para Lázaro: acorde para ter mais 3 anos miseráveis na terra e então você morrerá novamente. Ele fez isso para que o povo visse que o Senhor enviou a Cristo. E essa era a razão dos milagres na vida de Jesus, meus amigos. Eles foram feitos para que outros soubessem que Ele era o Salvador e que fossem então salvos. Os milagres, irmãos, são para salvar os perdidos e não para ajudar o fiel a ter uma vida melhor e confortável. Cristo deixou o céu para vir e salvar. O Senhor não se satisfaz com o nosso falho e ineficiente esforço. Qualquer coisa que fizermos para salvar almas deveria ser feita com zelo e com devoção. Devemos trabalhar com a mesma seriedade que Cristo trabalhou pelos perdidos. Devemos colocar intensidade e também perseverança na obra. Eu acredito, irmãos, que nós ficamos tão confortáveis e tão egocêntricos que nós nos esquecemos que deveríamos dar frutos para o Senhor. Jesus está voltando e Ele está nos dizendo que se nós não dermos frutos, seremos cortados. Amigos, existe um verso maravilhoso que devemos conhecer e também compreender. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. Ide! Nós não devemos esperar que eles venham até nós, mas nós é que vamos até eles. Jesus não disse, esperem até que eles venham, mas Ele disse, vá! E se você for, eu estarei com você para sempre. Aqueles que andam na luz, aqueles que de fato andam na luz, estão cheios de desejo de compartilhar a luz. Eles se tornam então portadores de luz. Irmãos, o trabalho que os discípulos fizeram, fomos chamados também para fazer. Todo cristão deve ser um missionário vivo para Cristo. O Espírito de Cristo é um espírito missionário. O primeiro impulso de um coração renovado pela graça é trazer outros também para o Salvador. Ouçam, amigos, assim que vocês usarem o que Deus lhes deu, Ele te dará muito mais. Imagine, Deus chama o anjo Gabriel. Ei, Gabriel, vem aqui. Então o anjo Gabriel vai até o pai e diz, sim, Senhor. E o que queres que eu faça? Então Deus diz, você viu Pedro lá na terra? Pela fé, ele usou todos os recursos que eu dei para ele. Não 10%, mas 100%. Ele usou tudo que tinha para salvar almas, Gabriel. Ele não é egoísta, ele não tem amor ao dinheiro. Então eu quero que você desça até a terra e dê muito mais para ele. Não poupe recursos, pode confiar tudo ao Pedro, pois o Pedro não é egoísta. Ele vai usar de maneira apropriada esses bens. Pode dar sem limite para ele. E por intermédio dele faça milagres. Ou talvez Deus pode falar o seguinte ao anjo Gabriel. Você viu Paulo? Tenha observado ele. Não lhe dê mais nada porque ele é um egoísta. Ele vai usar de maneira errada os talentos. Irmãos, o problema não é ser rico ou pobre. O problema é ser egoísta ou ser altruísta. Confiar ou não confiar em Deus. Esse é o ponto principal. O que estamos fazendo com os nossos talentos, meus amigos? Estamos gastando todos eles com o nosso próprio ou estamos tão ocupados com nós mesmos que não conseguimos enxergar aqueles que necessitam da nossa ajuda? Eu vou dar um exemplo. 13 de março de 1964. Você já ouviu falar sobre a história de Genovese? É dela que vem o nome Síndrome de Genovese, ou efeito do espectador.
Ela foi esfaqueada 102 vezes por um homem. 37 vizinhos estavam ouvindo e alguns olhando da janela enquanto ela estava sendo esfaqueada e gritando por ajuda. Então um vizinho abriu a sua janela e gritou bem forte: "Deixa ela em paz!" Então o assassino correu e quando o vizinho fechou sua janela, o assassino voltou e continuou a esfaqueá-la e a abusar dela. Mas todos os vizinhos, notando que tinham muitos outros assistindo, pensaram que alguém chamaria a polícia. Mas ninguém chamou a polícia. Essa é a síndrome ou o efeito do espectador. Alguém vai fazer alguma coisa, então eu não preciso fazer nada. Ela morreu com 37 pessoas assistindo à sua morte. Quando você vê e não faz nada, essa é a síndrome do espectador. Deus está cansado de ver a síndrome do espectador em seu povo. Deus espera por frutos, irmãos. Deus espera que sejamos sensíveis às coisas que acontecem ao nosso redor. Então, como estaremos prontos para o fim do mundo? O Espírito de Profecia diz que todo o discípulo verdadeiro nascido no reino de Deus nasce como missionário. Ou somos seus amigos e participamos do trabalho de Deus, ou não temos nada a ver com Jesus. Aqueles que não agem não são cristãos. Ouçam, meus irmãos. Em Mateus 24, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém e também sobre o fim do mundo. Vocês devem se lembrar disso. Jesus responde às perguntas dos discípulos com relação à sua volta, falando sobre dois eventos diferentes: a destruição de Jerusalém e também o fim do mundo. E então ele fala para eles como se prepararem. E nós estamos preparados para a destruição do mundo, para terminar nossa obra, para a segunda vinda de Cristo, como os discípulos estavam. Como fazemos? Como devemos esperar? Levantamos os nossos olhos, esperamos e não fazemos coisa alguma? Isso é esperar. Ficamos parados com a síndrome de Genovese? Jesus nos disse como esperar. Quando ele terminou de falar dos sinais dos tempos para os seus discípulos, ele lhes contou uma parábola para saberem como se prepararem, como esperarem. Ele disse: tinha um senhor que foi até os seus servos, e ele disse a eles para alimentarem os outros servos. O senhor estava então se tardando e alguns deles começaram a maltratar os outros servos, porque pensaram: ele está se demorando. E então pararam de alimentá-los e maltrataram eles. Então o Senhor voltou, e aqueles que alimentaram e que serviram os outros foram chamados para o reino, e os outros foram destruídos. Como se preparar então, meus amigos? Então ele continuou e contou outra parábola, que é a parábola das 10 virgens. Ele disse que as 10 virgens adormecidas estavam todas esperando pela segunda vinda. Todas estavam esperando participar das bodas do céu. Isso era ruim, mas não era o problema maior, porque elas acabaram acordando. Mas o grande problema é que 5 delas não tinham óleo. E como podemos ter óleo? E então Jesus dá uma outra parábola. Ele diz que dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento para o outro. Aqueles que usaram os seus talentos, Deus multiplicou e disse: servo bom e fiel, fez bem, entra no reino. E para o outro, ele disse: servo infiel. Como estamos nos preparando, amigos? Nós devemos estar prontos e para isso precisamos do óleo. E como conseguir este óleo? Servindo. Como multiplicar os nossos talentos? Servindo. Aqueles que não servem estão perdidos. Nós não esperamos por Jesus sem fazer nada, isso não é espera. Só porque estamos na igreja não quer dizer que estamos esperando por Jesus, pois muitos vão para a igreja e mesmo assim serão contados entre os ímpios. Guardar o sábado também não quer dizer que você está esperando por Cristo. Você deve sim guardar o sábado, mas não é assim que estamos esperando Ele. Nós esperamos por Jesus trabalhando e pregando o Evangelho do Reino. Jesus nos deu uma grande comissão e não um grande conselho. Ele disse: ide,
Ele não disse que seria bom se nós fôssemos. É uma ordem do Mestre. Ide. Amigos, logo o Senhor passará investigando as figueiras da igreja. E se nós somos figueiras que apenas mostram lindas folhas verdes, mas não temos frutos, não será a bênção que estará sobre nós, mas a maldição. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja e que nós nos conscientizemos que é hora de fazer uma completa entrega para o nosso Deus. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos que tenha misericórdia do seu povo e abra os nossos olhos para que enxerguemos que o fim está às portas. Salva-nos, Pai, por sua graça e também por seu amor. Isso nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus e lhe agradecemos. Amém. Bom, um forte abraço para vocês e até a próxima.